Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao seminário Direitos Sociais e Justiça do Trabalho, produzido no âmbito da edição 2020 dos projetos de extensão É Preciso Falar de Política, a Construção da Cidadania pelo Conhecimento e CIPOMUN, Cidadania e Política no Mundo Virtual, ambos vinculados ao curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Esse trabalho é fruto da parceria entre os dois projetos e a Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região, a AMATRA 13. O nosso seminário, como você já sabe, é dividido em 4 partes. Nessa terceira parte, trataremos sobre a Justiça do Trabalho, passando pelo seu surgimento no Brasil e pela forma como ela funciona. Com a palavra, os alunos extensionistas José Felipe, Giovana Mendes, Bruna Moreira e Sara Giovana. Bom, pessoal, um dos principais tópicos a serem estudados quando a gente vai analisar a justiça do trabalho é justamente como ela surgiu. E para estudar isso, a gente não deve parar para pensar apenas a partir do momento em que a gente teve uma justiça de fato do trabalho aqui no país, mas sim anteriormente, analisando a situação do trabalhador. Então, quando a gente vai para o período da escravidão, o que a gente percebe? A gente percebe a figura de um trabalhador forçado que passava por castigos físicos, por jornadas de trabalho extenuantes e sem nenhuma condição digna humanamente de trabalhar. Isso deixou uma marca muito grande no Brasil, uma ideia de que o Estado simplesmente não tinha nenhuma obrigação com o trabalhador, nem o seu senhor, e além disso também dificultou a ascensão social de um determinado grupo, principalmente dos afrodescendentes, porque a escravidão deixou marcas profundas no país. E aí quando a gente parte para a fase do Império aqui no Brasil, a gente percebe um começo, uma tentativa de trazer alguns direitos para os trabalhadores, como o exemplo da Lei de Locação de Serviços, que procurava regular a prestação de serviços aqui no Brasil. Infelizmente, essa lei ela só se aplicava mais aos trabalhadores do comércio. Por quê? Porque a gente ainda tinha uma indústria muito incipiente, quase inexistente mesmo, era algo muito pequeno, então isso não era aplicável à indústria. E no âmbito da agricultura, no âmbito rural, ainda se praticava muito a escravidão. As pessoas ainda estavam muito apegadas ao modelo escravocrata. Então, quando é que vai surgir, aqui no Brasil, essa ideia de que o trabalhador é sim digno de direitos, é sim digno de um salário mínimo e justo, é sim digno de que suas horas de trabalho sejam limitadas e fiscalizadas. Essas ideias elas vão começar a ganhar força quando os imigrantes europeus vêm para cá, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Os europeus eles vêm para cá trabalhando nas plantações de café e já trazem essa ideia lá da Europa. Além disso, nessa mesma época, os cafeicultores estavam ganhando cada vez mais dinheiro com a ascensão da cultura do café e por isso conseguiram construir mais e mais fábricas. Com essa grande construção de fábricas, grande geração de empregos, os empregados, os proletários começaram a morar ao redor dessas instalações, mas infelizmente em condições insalubres e viviam em condições também precárias de trabalho, sem nenhuma condição digna. Então, a partir daí, as pessoas vão começar a exigir mais e mais de governo. Não é à toa que em 1903, por exemplo, surge a primeira lei de sindicalização rural. Essa lei ela só vai se aplicar no âmbito rural, e aí em 1907 ela se estende para todas as profissões. Já em 1917, há aqui no Brasil uma das maiores greves que já houve na história do país, que mobilizou tanto as atividades do Sudeste quanto as atividades no Nordeste. Ela também foi incentivada pela Revolução Russa, que estava acontecendo no mesmo período e que tinha mais ou menos os mesmos ideais. E por fim, é importante destacar que até 1930 os conflitos trabalhistas eles eram resolvidos apenas pelos delegados de polícia. Não havia justiça especializada. Continuando essa parte histórica feita pelo meu colega José Felipe, é importante salientarmos que a Revolução de 30 ela teve um papel fundamental no que diz respeito ao processo de regulação e de montagem de uma nova estrutura para regir as relações trabalhistas. Assim foi criado o Ministério do Trabalho, que tinha por objetivo regular a sindicalização das classes patronais e operárias. E no mesmo ano instalou-se o Departamento Nacional do Trabalho, junto ao qual, em 1932, passaram a funcionar as comissões mistas de conciliação e julgamento. A Constituição de 1934, ela instituiu a Justiça do Trabalho e regulou diversos direitos, como
a pluralidade sindical, a autonomia dos sindicatos e direitos como a jornada de 8 horas. Com o Estado Novo de Getúlio Vargas, a Constituição de 1937, ela manteve a Justiça do Trabalho, mas ela enrijeceu, ela trouxe diversos mecanismos de enrijecimento da Justiça do Trabalho e controle da mesma por parte do Poder Executivo. A Justiça do Trabalho só foi ser finalmente inaugurada em 1941. Apesar da Justiça do Trabalho já estar consolidada, ela tinha por característica ser fortemente controlada pelo Poder Executivo. Mas, apesar dessa característica, essa justiça que em 1943 vai regulamentar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Vai ser apenas na Constituição de 1946 que a Justiça do Trabalho vai se tornar efetivamente parte do Poder Judiciário, com total autonomia do Poder Executivo, com competência específica, Poder Normativo e Ministério Público equivalente ao Ministério Público da União. A Justiça do Trabalho ficou assim estruturada em 3 instâncias. Na base, as juntas de conciliação e julgamento, onde atuavam os juízes classistas, que eram representantes de patrões e de empregados. Esses juízes eles eram indicados pelos sindicatos para mandatos de 2 anos. Dessa forma, a Justiça do Trabalho tinha por característica ser classista nesse período. Em nível intermediário, nós temos os Conselhos Regionais do Trabalho, que tinham a função de deliberar sobre recursos. E em nível superior, nós temos o Conselho Nacional do Trabalho, que era composto por 19 magistrados indicados pelo presidente da República para mandatos de também 2 anos. Então, assim surgiu a nossa Justiça do Trabalho, com fortes marcas antiliberais e que foi sobrevivendo ao longo da história diversas mudanças institucionais que vêm ocorrendo até os dias de hoje. E hoje essa Justiça do Trabalho se caracteriza por ser muito mais técnica, uma vez que os concursos públicos trouxeram para dentro da Justiça do Trabalho uma democratização, permitindo que pessoas de diversos estratos sociais, diversas condições sociais, econômicas, raciais e de gênero possam ingressar na Justiça do Trabalho, permitindo uma participação formalmente igualitária entre as pessoas dos mais diversos estratos sociais. Então, apesar de ainda precisarmos de muitos avanços na Justiça do Trabalho, muitos já foram feitos e devemos nos orgulhar deles. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como a Justiça do Trabalho funciona atualmente e como ela está estruturada. A Justiça do Trabalho é a justiça responsável por julgar e resolver os conflitos oriundos das relações de trabalho. Mas isso não significa que todos esses conflitos serão levados para a Justiça do Trabalho. Isso porque esses conflitos eles podem ser mediados ou conciliados antes de serem levados para essa justiça especializada. Se não houver a possibilidade de conciliação ou mediação, aí a Justiça do Trabalho vai se encarregar de resolvê-los. Além disso, a nossa Constituição Federal define muito bem quais são as competências da Justiça do Trabalho. Bom, gente, a Justiça do Trabalho está organizada em 3 diferentes órgãos e instâncias, que são hierarquicamente organizados entre si. E falando de baixo para cima, o primeiro órgão, a primeira instância da Justiça do Trabalho, é a dos juízes do trabalho, que exercem a jurisdição trabalhista nas varas do trabalho. Só para vocês saberem, jurisdição corresponde à atuação do juiz. Esses juízes, eles são organizados de modo que apenas um juiz esteja responsável por cada vara do trabalho. Isso faz com que eles sejam chamados de juízes titulares, porque a decisão decorrente do caso é proferida apenas por ele. Mas as varas também podem contar com juízes substitutos, que irão auxiliar o titular quando necessário. Sobre essas varas, assim que elas são criadas, são definidas as suas áreas de jurisdição, o que quer dizer que, mesmo que uma localidade não possua uma vara sediada em seu território, ela estará sob a jurisdição da sua vara correspondente, que foi definida quando foi criada. Para dar um exemplo, para ficar mais claro o que eu estou tentando explicar, eu vou usar o caso de Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade que não possui uma vara do trabalho sediada em seu território, mas isso não quer dizer que os conflitos trabalhistas dessa cidade deixarão de ser julgados ou que serão resolvidos pela justiça comum, mas sim que serão encaminhados para a vara
sediada em outra localidade, mas que está responsável pela sua jurisdição. No caso de Cajazeiras, essa cidade é Sousa. Então, a vara sediada em Sousa recebeu, quando foi criada, a definição da sua jurisdição e irá resolver os conflitos de todas as localidades que estejam sob essa jurisdição. É válido ressaltar que esse é o primeiro órgão, a primeira instância da Justiça do Trabalho, justamente por ser o primeiro a receber esses conflitos que não foram mediados ou conciliados. Quando a decisão é proferida pela vara, pelo juiz do trabalho, aí as partes, caso não estejam satisfeitas, podem recorrer. E o que significa recorrer da decisão? Significa que as partes podem levar o caso para ser julgado novamente. Mas aí, quem se encarregará do julgamento desse caso não é mais a vara do trabalho, e sim a segunda instância da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Agora eu me despeço de vocês e deixo que Bruna explique mais um pouco sobre a próxima instância e a última, e sobre as competências da Justiça do Trabalho. Então, gente, como Sara estava falando, os Tribunais Regionais de Trabalho, eles são a segunda instância da Justiça do Trabalho. São 24 no total, espalhados por todo o território brasileiro e compostos por, no mínimo, 7 desembargadores, responsáveis por analisar recursos vindos da primeira instância, em decisão colegiada, ou seja, eles tomam a decisão em conjunto. Caso uma das partes não aceite a decisão da segunda instância, os recursos são levados para o Tribunal Superior do Trabalho, composto por 27 ministros, nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal por maioria absoluta. Como existe uma hierarquia a ser respeitada, a última decisão sempre é do Tribunal Superior do Trabalho. E caso não haja nenhum recurso possível, a sentença desse tribunal é a decisão final. Por fim, tendo analisado toda a estrutura da Justiça do Trabalho e suas instâncias, podemos citar algumas de suas várias competências. Competências são regras que definem o que a Justiça do Trabalho é responsável por julgar. Em geral, a Constituição Federal prevê que a Justiça do Trabalho é responsável por processar e julgar ações de relação de trabalho. Isso pode envolver ações de direito de greve, representação sindical, tanto entre sindicatos ou sindicato e empregados, sindicato e empregadores, ações de indenização de danos materiais ou morais, entre outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Muito obrigada por ter assistido à terceira parte do nosso seminário. Nesse vídeo, nós aprendemos que, embora os primórdios da Justiça do Trabalho datem do período imperial, ela percorreu um longo caminho para tomar a forma que tem hoje. Aprendemos ainda sobre a sua estrutura e sobre quais são as suas competências. Fique ligado, pois no próximo e último vídeo desse seminário, nós falaremos sobre os meios de solução de conflitos. Até lá!